Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco fazendo parte dessa história. E para você ficar por dentro ainda mais dos nossos conteúdos, por favor, filho de Deus, vai lá no YouTube, acesse lá @paulistaleste e se inscreva no nosso canal. Fique por dentro das novidades da Associação Paulista Leste. Mas se você quiser agora também, pastor, eu quero um conteúdo um pouco mais único da Escola Sabatina, vai lá no Instagram, nos siga, mips.apl, e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa querida Escola Sabatina Viva. Eu fico muito feliz porque você faz parte dessa história, porque nós estamos chegando ao final de mais um trimestre. Estamos estudando ao longo desse trimestre a lição de Efésios, estamos indo para a 13ª lição e temos aqui convidados especiais para poder estar conosco aqui nesse dia. Mas só antes de apresentá-los, eu quero que você preste bastante atenção aqui, ó, tá vendo? Aqui no cantinho, esse QR Code é o quiz da nossa lição. Você vai poder acessar, você vai poder testar seu conhecimento sobre o conteúdo da lição dessa semana. Então, não perca. São 3 perguntinhas para você testar seu conhecimento se você entendeu mesmo tudo aquilo que você estudou ao longo dessa semana. Temos aqui a presença dos nossos queridos e únicos pastor Marcelo Cândido. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. É o pastor do Jardim Maia. Legal, Léo. Um prazer estar com você, com os nossos amigos. Vai ser um momento feliz juntos aqui para estudar a palavra. Que bom. Temos aqui pastor William Pedro, diretamente da igreja do Tucuruvi. Isso aí, pastor Léo. Nossa alegria também de estar contigo aqui e com os nossos professores e alunos aí da Escola Sabatina Viva. É isso. Eu queria ter uma voz igual desse cara, sabe? É Uma isso. voz imponente, né? Deus dá o talento para cada um, fazer o quê, né? E temos aqui também nosso pastor fitness, pastor Hugo Fabrício, ô meu amigo. Que bom que você está aqui conosco, pastor do distrito de Guaianazes. Vocês também, se quiserem, mandam um abraço para a família, para os queridos aí, fiquem à vontade. Uma honra muito grande participar desse momento aqui junto dos amigos, junto de você que acompanha aí. Certamente o estudo da palavra de Deus será uma bênção. Abração para o povo de Guaianazes. Amém, queridos. Não, agora que você falou, vou mandar um beijo para minha Vai lá. esposa. Um beijo, Glau. Isso aí. Eu mando um beijo para a Lu, para as crianças e também um abração aí para o distrito do Tucuruvi e a igreja do Espaço Novo Tempo Santana. Show de bola. Vou dar um beijo e um cheiro para minha graça, né? Né? Então vou mandar um pra Paula também, né? Fazer o quê, né? A Paula não pode ficar de fora, né? Um beijo. Queridos, vamos lá. Vamos dar início ao nosso estudo. Eu quero convidar a você, pastor Marcelo, pode orar por nós Opa. nesse momento agora para pedirmos a bênção de Deus? Bom Pai que está nos céus, louvamos o teu nome e neste momento pedimos a sua presença, dando entendimento e sabedoria ao estudarmos a lição da Escola Sabatina e transmitir a sua voz para aqueles que estão nos vendo e ouvindo. Amém. Inspira-nos com o poder do Espírito Santo, dando autoridade para que possamos falar da tua palavra e transformar vidas. Em nome de Jesus pedimos e rogamos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos. A lição dessa semana, a 13ª lição, Lutando pela Paz. O verso para memorizar. Efésios capítulo 6, verso 16 e 17 vem dizendo: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo, use também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui nós começamos a entender um pouquinho a parte final do livro de Efésios, aonde Paulo começa a fazer uma abordagem a respeito sobre a vestimenta de combate de um guerrilheiro de Deus, onde ele fala sobre o escudo da fé, capacete da salvação, as sandálias do evangelho, dentre outras coisas aqui. Como que nós podemos deixar assim, uma mensagem especial para os nossos professores, para os nossos alunos que estão nos assistindo, de que é importantíssimo um bom cristão estar usando a sua armadura, a armadura de Deus, para se defender diante das hostes inimigas. Fiquem à vontade, quem quiser começar. Pastor Hugo. Bom, o apóstolo Paulo aqui, ao trazer essa imagem, né, de um
um soldado em campo de batalha, ele lembra para nós qual que é a realidade da vida. A grande realidade da vida é que a gente não está num parque de diversões, né? A gente está em meio a uma luta. A vida é luta, é guerra. A gente está em meio a um grande conflito. E isso significa que, além daquilo que a gente vê, existem coisas extremamente importantes acontecendo, né? Quando a gente vai à palavra de Deus, a gente descobre de fato que há um pano de fundo que percorre a Bíblia inteirinha, que é o grande conflito. O grande conflito entre Deus e Satanás. Esse grande conflito ele começou há muito tempo, não é? Quando o inimigo ele se levanta contra Deus, veio aqui para a Terra. Nesse grande conflito, a humanidade não estava do lado de Deus, muito pelo contrário, nós tínhamos nos associado ao lado do mal, né? Na verdade, a gente já nasce nessa condição, mas o Senhor Deus, com mão forte, através de Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário, ele nos comprou com grande preço. E hoje, esse grande conflito ele acontece na vida de cada um de nós, né? Então, significa que cada coisa que acontece na nossa vida, a gente está passando por dificuldades. Por exemplo, um problema de família. A gente acha que o problema é aquilo que a gente está vendo, mas tem algumas outras coisas que estão em jogo. Tem coisas muito maiores que estão em jogo. Quando um casal, por exemplo, passa por uma dificuldade, o que está em jogo em última instância não é se o casal se separa ou fica junto, mas é a salvação de ambos, é a salvação dos filhos, não é? Quando a gente passa por um problema de saúde, a gente pensa, e aí, vou viver ou vou morrer, né? A gente ora, a gente pede a Deus, né, que cure. O que está em jogo não é se a pessoa vai viver 5, 10 anos a mais ou se vai morrer naquele momento, essa pessoa está salva. Então, quando a palavra de Deus ela fala para nós, olha, você tem que estar preparado para uma luta, está falando de uma luta espiritual que existe, né? Então, eu penso que é fundamental a gente ter essa visão em todas as coisas. Se a gente tiver essa certeza de que Deus está lutando por nós o tempo todo e que sim, há um inimigo que quer acabar com a gente o tempo todo, e a gente levar a sério isso, a gente não vai sair de casa de qualquer jeito sem a armadura de Deus, desprotegido. Seria uma tolice muito grande sair para a guerra Desarmado. né, desarmado. E é interessante com relação a essa questão da armadura, é que ela é um imperativo, não é uma condição. Não é se você acordar bem, você busca a armadura e veste a armadura. Se você estiver legal, você se veste da armadura. Na verdade, Paulo dá aqui um imperativo e diz assim, olha, você precisa se revestir da armadura de Deus, porque senão você vai ser derrotado. A gente não consegue viver, não conseguirá lutar nesse grande conflito se não for bem armado. E graças a Deus, a nossa luta aqui, como diz a lição, lutando pela paz. A gente está lutando pela paz, porque a paz de Cristo, ela excede todo entendimento. E no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com essa armadura, nós podemos, sim, guerrear e alcançar a paz com Deus e uns com os outros. Amém. O detalhe também que eu vejo, você pode ter todos os aparatos para uma batalha, e Paulo coloca todos eles, mas destaca-se do que eu li da lição, duas coisas importantes. O permanecer e ficar firmes. Porque se eu vou para uma batalha, eu tenho que permanecer nela, e muitas coisas boas não acontecem numa batalha. A tendência é fugir, a tendência é se esconder. E muitas vezes na batalha da fé a gente se esconde. O permanecer significa que eu vou ter que me atracar, ir para uma batalha, e muitas vezes na batalha a gente tem machucados. A gente tem mágoas, sofrimentos, e aí entra a palavra firmes, mas eu tenho que me manter firme. Porque a batalha não vai parar comigo. Vai vir próximos. Se Jesus não voltar, vai ter próximos que vão se revestir delas. Então eu preciso permanecer e me ficar firme nessa batalha. É uma batalha espiritual que a gente gostaria de ver a presença do Senhor, mas não gostaríamos de sentir a presença do inimigo. Mas é uma batalha constante, diária, e eles querem uma coisa só, né? A minha adoração. Então, eu estar revestido significa que eu tenho autoridade, eu tenho poder, porque eu estou preparado, mas quais as condições que eu me coloco, é isso que a gente vai estudar, né?
estas condições. É onde que a gente entra na parte de domingo que eu acho muito interessante, né? A igreja, um exército unificado. Eu tenho que entender que o meu pensamento não é a minha igreja. Infelizmente, nós vemos algumas divisões que não deveriam estar na igreja. Eu falo para você que é professor de escola sabatina, para você que é diretor de asa, do Ministério Pessoal, tô falando só as funções que eu tô, né? Mas toda ancionato, secretaria, tudo. Às vezes nós achamos que talvez o nosso departamento é o principal para a igreja, ou é a igreja em si tem que ser trabalhado para ele. Independentes. São coisas independentes. Na verdade, é uma engrenagem, né? Que tudo tem que estar muito bem encaixado para fazer a máquina toda girar. Mas o exército aqui unificado, eu tenho que entender que a igreja ela tem que ser um batalhão e todos seguindo o comando de uma só voz. A lição, o autor da lição, ele começa aqui na parte de sábado mostrando, fazendo uma correlação entre o peregrino, a história ali de John Bunyan, do Christian, do cristão, né, e em relação aqui o apóstolo Paulo olhando para a igreja, escrevendo Efésios. Os dois escrevem de uma prisão, né, avaliando essa questão. Então o apóstolo Paulo ele vê aqui a igreja como um grande exército, cujo esse exército tem um grande general, que é Cristo Jesus. E Cristo Jesus tem armas para todo mundo. Ele tem todas as armas, desde o capacete, né, até as sandálias, a espada, ele tem tudo à disposição. E nós podemos ir até esse depósito, que ela chama aqui de arsenal, para poder receber todas essas ferramentas, essas armas de batalha, para vencer o maligno e vencer todas as hostes do mal. Então, a igreja é vista por Paulo como um grande exército. Então, quando ele diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, essa não é uma mensagem pessoal, particular. Nós não entramos na guerra do grande conflito sozinhos. Nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, cada um de nós tem uma função. Nós já vimos isso nas outras lições atrás. Mas aqui está mostrando para nós que, como cristãos, nós entramos na batalha todos juntos, unidos em busca da paz, em busca de vencer o nosso inimigo. E nós, aliás, assim, nós não entramos para vencer, porque nós já somos vitoriosos. Cristo Jesus já venceu. Amém. Eu acho que é algo que precisa ficar claro para nós aqui, para os nossos alunos, para quem está assistindo aqui, que nós, nessa guerra, no grande conflito entre o bem e o mal, a gente não luta para ganhar, porque a gente já recebeu a vitória. Nós somos mais que vencedores. A nossa luta é para permanecer vitoriosos, permanecer firmes e inabaláveis contra as ciladas do inimigo, como você havia mencionado, pastor Marcelo. Eu acrescentaria que a igreja é um grande exército do Senhor, mas com regras para o combate. Não é um grande exército que vai... Olha, não. Existem regras para este combate. Paulo coloca uma delas, a oração por todos os santos, por todas as pessoas. Não é dizer assim, eu vou orar para o Leonardo, para o Hugo eu não vou. Se você dizer que isso não acontece na igreja, você acredita em Papai Noel. Infelizmente, este exército de vez em quando muda a regra. E é isso que Deus fala de uma igreja unificada. Seguir o grande general. Nós somos um corpo e ele é a cabeça. E depende da cooperação dos soldados em uma unidade militar, especialmente do apoio uns dos outros. Eu caí, eu te levanto. Não é dizer assim, bem feito, chegou a tua hora. Não é um atirando no outro, né? Imagina um exército. Nem Satanás e os demônios lutam contra si mesmos, né? Nem o exército do inimigo faz isso. Seria uma tolice muito grande a gente cair. Mas o que é legal está exatamente a gente perceber assim, qual que é a realidade que nos cerca. Né? Porque no dia a dia, conforme a gente vai convivendo com pessoas, a começar por dentro de casa, né? A gente tem que lembrar que a nossa primeira igreja está dentro de casa. A começar por mim. Não é? Nossa primeira igreja é ali, é o quê? A minha esposa, meus filhos, é a primeira igreja. E aí a gente vai, aí se reúne com o povo de Deus, a gente congrega com o povo de Deus, é fato. Agora, conforme a gente vai vivendo, convivendo com as pessoas, relacionamento não é fácil, né?
E aí acontecem divergências, acontecem atritos, e a gente pode ter a sensação de que minha luta é contra o meu cônjuge, que minha luta é contra um familiar meu, que minha luta é contra um irmão da igreja, contra um líder de igreja, que é uma tolice gigantesca, né? Hugo, isso eu coloco, sabe como? Armadilhas de Satanás. Toda guerra tem armadilhas, estratégias para vencer o inimigo. E Satanás coloca coisas pequenas. Imagina, fazer o exército de Cristo, um atacando o outro, não é? Se autodestruindo. Quer melhor armadilha do que essa? Não faz sentido, né? Então a gente tem que ter bem isso em mente, irmãos. A gente tem que ter bem em mente o fato de que nossa luta, como a palavra de Deus mesmo diz, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados e potestades, né? Que realmente querem fazer com que a gente se perca, que a gente se afaste de Deus. E é onde que nós entramos aqui para nos proteger pelos equipamentos, né? Quer falar, pastor Pedro? Quando o texto fala aqui no verso 11, reveste-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, desde Gênesis 3, nós, seres humanos, sabemos disso, mas Deus sabe desde o céu que o diabo é astuto e sagaz. E aqui quando diz aqui, contra as astutas ciladas, a expressão ciladas aqui, do grego é estratégia. Poderia ser traduzido como estratégia. Então o diabo não tem uma cilada só. Ele tem várias. Sim. Se ele não te pegar de um jeito, ele vai tentar pegar de outro. Se ele não te derrubar de um jeito, ele vai tentar derrubar de outro. Flechada de tudo quanto é lado, de tudo né? quanto é lado. Então, Cristo Jesus mesmo, ele preparou 3 ciladas tremendas, 3 ataques contra Jesus, mas ele venceu. Inclusive, um deles ele utilizou a própria Bíblia, né? Utilizou o próprio Deus como adoração e tudo mais. Mas Jesus venceu, porque ele estava revestido, né? Estava preparado para vencer com as armas que nos estão disponíveis hoje também para vencer as ciladas aí do inimigo, pastor Léo. E aonde nós vamos entrar na lição de segunda, que é o cinto e couraça, a parte da lição, na parte final aqui, ela fala de uma forma maravilhosa. Eu queria que nós pudéssemos debater de uma forma rápida esse contexto. Fala assim, cinto e couraça, né? Essa armadura ou couraça protegia principalmente os órgãos vitais de golpes ou empurrões do inimigo. Na forma analógica, os crentes devem experimentar a proteção espiritual oferecida pelo dom divino da justiça. Em Efésios, Paulo associou a justiça com santidade, bondade e verdade. Pensando nela como a qualidade de tratar bem os outros de forma justa, especialmente companheiros da mesma igreja. Aonde nós entramos no contexto aqui que nós estamos falando, às vezes os maiores embates da vida nosso não vai ser em casa, não vai ser no trabalho, não vai ser com o vizinho, vai ser na igreja. Que é onde você acha que todo mundo deveria pensar da mesma forma, viver da mesma forma, e na verdade cada um tem a sua peculiaridade. Como que nós podemos nos proteger desse tipo de pensamento e de atitude que nós às vezes cometemos? Não é porque quer dizer que nós somos pastores, alguma coisa do tipo, quer dizer que não passa isso pela cabeça da gente em um momento, ou acabamos tendo um deslize, realizando alguma coisa que não deveríamos, porque nós somos cristãos, mas nós somos pecadores e somos seres humanos. Como que nós podemos ajudar, auxiliar os nossos irmãos e nos auxiliar no contexto de evitar esse tipo de contenda dentro da igreja através do sentimento? Eu acho que a palavra seria pacificadores. É um exercício do Espírito. Eu ser um pacificador, ser um arauto da verdade. Mas para isso eu tenho que viver, eu tenho que mostrar. Muitas vezes eu digo para as pessoas, eu não preciso ler a Bíblia para você me conhecer. Eu sou a Bíblia. Porque se eu sou cristão, eu tenho ela. Do meu mansidão, bondade, misericórdia. Na hora daquela buzinada, em vez de ser aquela... desculpa. Pacificador. E na igreja nós precisamos de pacificadores. Vem cá. Vou orar com você. Aconteceu isso? Puxa, vamos resolver. Com espírito cristão. Muitas vezes as pessoas querem acrescentar e não pacificar.
Eu acho Jogar bonito gasolina isso. no fogo, né? Exatamente. É interessante quando você vê nesse contexto aí, Marcelo, o cinto é o cinto da verdade. Verdade. Né? E a verdade, a lição deixa aqui, ela não é propriedade dos crentes. É o caráter de Deus. Isso É, um, aí. é o caráter de Deus, é um dom de Deus. E a gente precisa recebê-la todos os dias. Por isso, Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando eu conheço a verdade, então a verdade ela vai te revelar, né, vai te libertar de um monte de coisa. Libertar. Então, primeiro, vai nos libertar de conceitos gregos que Paulo está tentando combater aqui, que é a ideia da independência, né, de que eu vivo para mim mesmo, eu utilizo as pessoas como trampolim e outras coisas mais, trocar as pessoas por objetos e tudo. Então, a palavra de Deus é revelar a verdade. Qual é a primeira verdade? A verdade é que Deus é Pai, de que nós somos irmãos. Somos do mesmo corpo. E, aliás, Comprados pelo mesmo comprados sangue. pelo mesmo sangue. Então, Unidos pelo mesmo Espírito. pelo mesmo Espírito. Quando nós temos isso em mente, a verdade, ela nos livra os órgãos principais. Os vitais. Os mais delicados, né, os vitais, estão cingidos, ou seja, a gente aprende protegidos. A verdade de que somos irmãos, de que somos filhos de Deus, de que devemos amar uns aos outros, como o texto de Efésios diz, suportai-vos uns aos outros em amor. E tudo isso leva para a couraça do quê? Da justiça. Isso é a justiça. A justiça é o amor em prática. É obedecer, é colocar em prática aquilo que nós aprendemos por meio da palavra. Então, assim, como nós podemos fazer isso, né? A bondade, a santidade, a verdade pode ser uma proteção, com certeza. Se somos bondosos, se estamos nos separando para Deus e se estamos vivendo a verdade, nós vamos conseguir, aí, pastor Marcelo, cuidar uns dos outros. Sim. Evitar os conflitos. Como diz o pastor Hugo aqui, nós vamos pacificar, ajudar aqueles que estão ao nosso redor, né, Hugo? Sim. O Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele está apresentando o que há de mais rudimentar, mais básico na vida do cristão. Às vezes a gente fica pensando em receita, né? O que eu tenho que fazer para estar firme na fé e tal. E ele fala sobre o que é básico. É básico. Ontem mesmo eu visitei uma família, um casal querido do meu distrito. E o casal já assim, eles têm já algumas décadas na igreja, né? E eles apresentando desde quando eles conheceram a verdade. Eles tinham perdido bebezinho. Tinham perdido uma bebezinha de 4 dias de vida. Então, estavam ali sem esperança. E aí um vizinho deles foi lá e apresentou a verdade da palavra de Deus, ou seja, já abriu a mente deles para a realidade. Eles estavam sem esperança, passaram a ter a esperança, né? E quando a gente fala sobre verdade, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, antes de qualquer coisa, a verdade é uma pessoa. Antes de qualquer coisa, a verdade é uma pessoa. Se a gente anda com Jesus, a gente está com a verdade. A partir do momento que a gente caminha com Cristo. E aí em seguida fala sobre, agora você precisa da couraça da justiça. Mas que justiça? Eu tenho justiça? Tem alguma justiça em mim? Tem alguma bondade em mim? Que justiça? A justiça que vem dele. Né? A própria. Justificados pela fé. Justificados pelo que Cristo fez. Isso me fez lembrar uma coisa aqui, Hugo. Tem gente que às vezes fala assim, ó, comigo é assim, eu falo a verdade, eu falo na cara. Eu sou sincero. Sou Como se sincero. fosse virtude, né? Como se fosse Isso é uma uma virtude. virtude, né? Hoje, sinceridade é desculpa para poder machucar os outros com palavras. Então, assim, a verdade revela que nós somos seres humanos pecadores. E revela que Deus é justo e justificador. Verdade então, sobre Deus, verdade sobre o homem. O cinto da verdade me dá o entendimento sobre mim, sobre o diabo, Sim. o Sobre inimigo, por que o mundo está como está. o grande conflito, mas agora a couraça da justiça nos ajuda a vivermos como corpo unido, feliz como igreja feliz. Sim. Então, todos nós erramos. Aí, Hugo, você ia falando aí que a justiça é de quem? Não tá É em de nós, né? Cristo. A justiça é de Cristo. Então, a justiça de Cristo me ensina a amar você, a amar o próximo, né, como a mim mesmo. E entender que assim como eu preciso de perdão, assim como o Pai nos perdoa, nós perdoamos uns aos outros, nós tratamos os outros com bondade,
como nós gostaríamos de ser tratado, e essa é a regra áurea do mundo cristão, do corpo de Cristo, né? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. E a gente vê a questão da importância do relacionamento e comunhão com Jesus. Eu vou ter autoridade para falar da verdade. Não que eu sou a verdade, mas eu tenho autoridade para falar da verdade, porque eu recebi a justiça. E tudo aquilo que eu recebo que é bom, o grande exército, eu quero compartilhar. Aquilo que é ruim, eu quero tirar. Eu tenho autoridade para falar da verdade, com amor. Esse é o detalhe. Com amor. A justiça é uma consequência do meu relacionamento e minha comunhão. E é onde a gente entra na parte de terça, né? Sapatos da igreja como arautos da paz. A boca fala que o coração tá cheio, mas a igreja tem que ser um lugar de paz e não de contenda. E é onde nós vamos entrar no contexto aqui que Paulo, ele destacou a paz aqui nesse contexto mais de 8 vezes no capítulo. E aonde, no capítulo, no livro, né? E ele fala, gente, que nós possamos celebrar a paz de Cristo, viver em paz. Como é difícil a gente entender contexto de paz nos dias de hoje. Ele coloca como evangelho da paz. Isso. Boas novas da paz. Sim. O ser humano sem Deus é um ser em conflito, né? Vive como que uma esquizofrenia existencial. O ser humano sem Deus, ele está em guerra contra Deus, contra si mesmo, para se autodestruir, e em guerra contra o semelhante. Aliás, quando Deus criou o ser humano, não havia separação. Foi o pecado que trouxe separação, foi o pecado que trouxe essa ruptura, que acabou com a paz. E Romanos 8,7 diz que a mente carnal é inimizade contra Deus. Ou seja, o ser humano está em guerra contra Deus, e sem Deus o ser humano não tem paz consigo mesmo. Como que a gente alcança essa paz? Romanos 5,1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a cruz que eliminou esse abismo que havia entre nós e Deus. Hoje, quando a gente une a nossa vida à vida de Jesus, é como se Jesus, ele como humano, né? Ele segura na nossa mão aqui, e ele sendo Deus, ele segura aqui na mão de Deus Pai, e acabou o conflito. A gente volta a ter paz com Deus por meio de Jesus. Por meio de a cruz é como que uma ponte que elimina esse abismo que havia entre nós e Deus. Então, somente quando a gente realmente se une a Deus é que a gente está em paz. Passa a ter paz. E aqui eu preciso falar especificamente aqui a quem está nos assistindo é o seguinte: quando que você vai entender isso daí? Quando que a gente vai parar de fugir da verdade que a gente só vai ter paz quando a gente estiver em Cristo Jesus? Quando a gente estiver unido com Ele. A gente, na verdade, foge da pessoa que mais nos ama. Muitas vezes a gente foge do único que pode trazer paz ao nosso coração. E a gente vive em conflito, a gente vive lutando contra o nosso semelhante. Aí eu pergunto, você está em paz com Deus? Está em paz com Deus? Para estar em paz com Deus precisa de Jesus. Precisa se ligar àquele Jesus, aceitar o perdão que vem dele, o que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Aí o nosso coração vai ter paz. Porque o nosso maior problema de todos vai ter sido resolvido. A gente estava morto. A gente estava morto em nossos delitos, né? E através de Jesus a gente encontra salvação, e então encontra a paz que há em Deus. E só quando a gente está em paz com Deus, a gente está em paz consigo mesmo, é que eu vou estar em paz com o meu semelhante. Isso mesmo. E aí eu vou calçar o sapato, né, do Evangelho da Paz, e eu vou levar para os outros o mesmo Cristo que me trouxe paz. Eu vou levar a paz para o meu semelhante. O que me chama a atenção nessa figura de linguagem dos sapatos, né? Do Evangelho, da preparação do Evangelho da Paz, que assim, o sapato, o calçado, está na base. É aquilo que vai embaixo do pé do corpo de Cristo. Se nós lembrarmos quando o ser humano perdeu a paz, é Gênesis 3, a partir do versículo 5, quando Adão e Eva acaba sendo enganada e depois Adão, ele acaba também comendo. Quando eles se percebem, eles estão sem paz, eles se veem nus, eles têm medo e se escondem.
Então a paz não é ausência de guerra. A paz é a ausência do medo. Porque o grande problema do ser humano é o medo. Satanás sabe que se ele conseguir colocar medo no coração do ser humano, que foi o que aconteceu com os nossos primeiros pais, ele conseguiu separar o ser humano de Deus. O medo separa, mas o amor lança fora todo o medo e nos gera a paz que nós precisamos. E a partir do momento que eu reconheço que os meus pecados são perdoados, que em Cristo Jesus nós temos nova vida, que nós somos feitos nova criatura, e como diz Romanos 8, verso 1, aqueles que estão em Cristo já nenhuma condenação há para eles, então eu posso dormir em paz, Exatamente. mesmo sabendo que eu errei. Então eu confesso meus pecados e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a partir do momento em que a paz de Cristo inunda o meu coração, eu também posso falar com aqueles que estão ao meu redor, que aí então é proclamação, né? Como diz Isaías, quando ele diz assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, porque ele já calçou. Como ele já calçou e já recebeu as boas novas, ele está apto a compartilhar isso daí, né? Essa paz que excede todo entendimento àqueles que estão ao seu redor. E aí somos pacificadores, Só assim, né? bem-aventurados pacificadores. Só assim, tem uma sequência, né? Primeiro, recebo a paz que vem de Cristo, estou em paz, e agora eu passo a levar a paz. É isso aí. Pessoal, vamos acelerar aqui. Temos quarta e quinta-feira e nosso tempo tá corrido aqui, gente. E vamos lá, quarta-feira, escudo, capacete e espada. Aqui é um sistema de mecanismo de defesa, de proteção e também tem de ataque, porque a espada serve para você contra-atacar. Mas não é para você ferir, mas é para você fazer o que com a espada da justiça? Você pregar essa mensagem. Contrapor aquilo que você está sendo atacado. Como que nós podemos gerenciar esses equipamentos dentro da igreja para nós levarmos para as pessoas, irmãos? Nós precisamos ter esse escudo, precisamos ter esse capacete e precisamos usar a espada do evangelho aqui para as pessoas. Como que a gente pode trabalhar isso com a igreja, pastor Marcelo? Eu acredito que com uma comunhão plena, a base talvez seria a comunhão. Porque o escudo é fé, o capacete é salvação, a espada é a Bíblia. Mas se eu não tenho uma comunhão, eu não tenho uma unidade, eu posso ter um instrumento para a batalha, mas não saber usá-lo não significa que eu vou vencer. Então eu uso para me proteger, como você diz, contra-atacar, para ter resultado. Então, eu tenho que aprender a usar. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 1, diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, eu já tenho que ter por base, quem é Jesus na minha vida? Eu preciso da verdade. Porque como eu vou levar a verdade para alguém se eu não creio nessa verdade? Se eu não estou usando ela como instrumento para essa batalha. Ninguém aqui é super-homem ou super-mulher. Por isso Paulo coloca essa armadura, porque ele sabe que nós vamos enfrentar um inimigo poderosíssimo. E ao enfrentar um inimigo poderosíssimo, eu tenho que estar ao nível dele. Eu não posso ir para uma batalha despreparado. Aí foi o que a gente citou. Questão dos detalhes, compaixão, integridade, mas isso é um exercício. Ninguém vai assim, eu vou chamar vocês agora e amanhã a gente vai para uma batalha. Opa! Vamos experimentar o capacete, vamos experimentar a sandália, agora você vai enfrentar o seu inimigo e pega um amigo como exemplo, porque no campo da batalha não vai ser assim, mas eu preciso ter noções de como é. Eu não vou falar da verdade para alguém se eu não creio na verdade. Aí entra o que nós dizemos, precisamos de uma igreja unificada. Porque se eu falo uma coisa e alguém olha para o William e diz assim, mas o pastor Marcelo está falando uma coisa e o pastor William está fazendo outra. É a mesma igreja? É a mesma fé? É a mesma verdade? É
É a mesma espada que eles estão usando, então por que a divergência na igreja? Então eu acredito que a comunhão é um dos caminhos. E aí, pastor Marcelo, escudo, capacete e espada. O escudo da fé. Fé. A lição, ela deixa claro para a gente, Paulo quer o tempo todo dizer para nós que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, o escudo da fé. A fé é a vitória, diz Pedro. Qual é a vitória que vence o mundo? A vossa fé. Então, a fé é o escudo que me protege e me dá a garantia de que, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. E qual é o ataque do inimigo? O ataque do inimigo é acusar você. Quais são os dardos do inimigo? Você é pecador, não tem mais chance para você já foi longe demais. Os nossos irmãos e amigos, a gente precisa ter noção disso. De que ainda que o inimigo nos ataque, a fé diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o escudo da fé. Agora, o capacete da salvação. O capacete da salvação, o escudo da fé, ele me protege nesse sentido. O capacete da salvação me dá a certeza e a alegria de que em Cristo, aqueles que estão em Cristo são novos o quê? Novas criaturas. Ainda que caiam, vão fazer o quê? Se levantar. Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então a minha cabeça, a sede de cada um de nós é a nossa mente. Se a nossa mente está voltada para Cristo Jesus, nós estamos usando o capacete da salvação, certo de que ainda que haja os ataques, os problemas, as dificuldades, ainda que eu caia, se eu crer em Cristo Jesus, estiver usando o capacete, a minha mente estará guardada em Cristo Jesus. E por fim, a espada da verdade. A partir do momento que eu creio pela fé na vitória, porque aqui o texto diz o seguinte, olha, quando a lição ela vem e ela fala assim, segurar o escudo da fé é entrar na batalha cósmica com a confiança em Deus. Quem é que luta em favor de nós? Deus. É Deus. Quem está em Cristo é nova criatura. Romanos 8:31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem luta é Deus. Então, ter essa certeza é usar o capacete. E ao mesmo tempo, agora, a partir desse momento, você consegue com a espada desferir o golpe da espada de dois gumes, que é aquela que penetra e que vai trazer fé a outras pessoas, porque nossa luta, a lição deixa clara aqui na quarta-feira, que nós não somos chamados para empenhar a mão armas que matam, mas sim armas da bondade, da benignidade, da longanimidade, da alegria, que é o fruto do Espírito Santo e que vai fazer outras pessoas que não têm fé ter o quê? Ter fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então está tudo conectado aí. 1 João capítulo 5, verso 4, lá no final diz assim, com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Fé é a vitória. E é por isso que Jesus, quando fazia um milagre, olhava para a pessoa e disse, vai. Não peques. Porque a tua fé te salvou. É isso que me chama a atenção. A tua fé em mim te salvou. E é onde fez você um vencedor. Isso daí. Sim. E é onde nós entramos aqui. Quer falar, pastor Hugo? Ou entramos já para o ensejo final? Quando eu li o verso 16, falando, o escudo da fé é para a gente poder apagar todas as setas inflamadas do maligno, eu lembrei de uma aula, um professor querido, já falecido, de teologia, o pastor Volter, morreu novo, pastor querido. Eu lembro uma aula que ele chegou para nós e estava indignado com algumas coisas que ele via acontecendo, e aí ele falou assim, bom era o tempo em que as flechadas vinham só pela frente, agora elas vêm pelas costas também. E é flechada de todo lado, gente. A gente, de fato, nesse mundo que a gente é atacado por todos os lados pelo maligno. A gente passa por provações que a gente nem imaginava que ia passar. Coisas assim absurdas acontecem com cada um de nós, E o inimigo ele sabe onde tocar em coisas que a gente nem imaginava. E são situações que fazem com que a vida fuja totalmente do nosso controle. Aí por isso que Paulo fala, tem que ter o escudo da fé.
Fé é confiança em Deus. Ou seja, a vida saiu do meu controle, mas eu confio em Deus. Ele está no controle ainda. Ele está no controle. Então, eu não entendo o que está acontecendo. A vida está um caos, mas o Senhor está no controle, né? O capacete da salvação, que entendo aqui, né? Como já foi falado, né? É a ideia de que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas como que eu vou ter certeza da minha salvação? Quando eu olho para mim, não tem como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, não tem como eu me perder, né? É aquela ideia do povo, as pragas caindo, a última praga especificamente lá no Egito, morte do filho primogênito, e a casa que tivesse a marca, né? O selo de Deus, né? A marca do Cordeiro de Deus, a certeza da salvação em Cristo Jesus, não passaria por destruição, não passaria por morte. Então eu tenho que ter certeza da salvação, não olhar para mim, mas olhar que eu sou propriedade de Deus. Aquela marca indica, você é propriedade de Cristo, eu sou propriedade de Cristo, né? Só para findar, só essa ideia aqui da espada, a espada, ela é, de todos os itens, ela não é para defesa, ela é para ataque. Ela é para atacar. E aí eu fico pensando, como é que pode alguém sair de casa sem ter lido Bíblia? Você conhece algum cristão firme na fé que não lê a palavra de Deus? Não tem. Não existe, né? Ninguém que parou de ler a Bíblia poderia falar assim, Deus não está falando mais comigo. Sendo que ele fala o tempo todo conosco através da palavra. E tem até uma Só que a gente frase tem que se expor a ela. que eles falam assim, atrás de cada apostasia existe uma Bíblia fechada. Exatamente. Pra gente não ser enganado, né? A gente tem que estar em contato Eu com a estava palavra pensando de aqui, um detalhe, não sei se vocês compartilham da mesma ideia. Satanás moderniza as armadilhas para a batalha. E Deus deu uma regra que aqui na Terra é um princípio. Não tem modernidade. Usa essa. Não muda, né? Não, Não muda. muda. Em todos os tempos. É a Usa- mesma defesa que a gente tem. Usa essa. Você vê, que nem você diz. A gente não imaginava coisas que a gente passaria. Eu vejo no ministério, estou com 32 anos. Coisas que eu via lá atrás, eu vejo hoje assim. Nunca na minha vida eu imaginaria que isso. E hoje eu digo. Aí amanhã vai acontecer. Mas quando eu olho para Deus, diz assim: eu sou o princípio, o meio e o fim. Confia em mim. Ele tá no controle. Eu não tô, mas ele tá. E é onde que a gente encerra a lição, que eu quero que vocês terminem dando uma mensagem pro pessoal. Como que eu posso praticar a oração no campo de batalha. Essa é a parte final que eu quero terminar aqui, que o nosso tempo já está se esgotando. Olha, eu me baseio em dois textos da Bíblia. Salmo 55, 17, Daniel 6:10. Lá Davi diz assim: eu clamo e busco ao Senhor de tarde, de manhã e à noite. Quando o decreto foi colocado para Daniel, a Bíblia diz que ele foi ao seu quarto entrar secretamente para falar com seu Deus, porque ele fazia isso de manhã, à tarde e noite. A pergunta que eu faço para essa batalha: o meu general sabe que eu tenho este momento para ele? Os meus aliados, eu entendo a igreja como aliados dessa batalha, sabe que eu sou um homem e uma mulher de oração? Que eu tenho o meu momento para parar? Israel sabia que o seu rei parava 3 vezes ao dia para falar para o rei dele. O rei de Israel parava para falar com o rei dele. Os inimigos de Daniel sabiam os horários que ele parava as suas atividades como um líder do império para falar com o Deus dos hebreus. Nessa grande batalha, as pessoas sabem que eu, você, nós temos um momento nessa batalha que a gente vai para... Nossa, pastor, tá pegando fogo no parquinho. Fica tranquilo. Agora é a hora da gente falar com o nosso general. Agora é a hora de expor as alegrias, as tristezas. Você quer compartilhar isso comigo? E se fazemos isto, o campo de batalha é dolorido, doloroso, angustiante, mas há conforto, porque Deus está presente. Eu penso assim. Essa questão do praticando a oração no campo de batalha, é interessante que quando você lê a carta, você percebe que Paulo, já no primeiro capítulo, ele faz uma oração. Sim. Ele ensina, e ele faz uma oração, começando agradecendo e tudo mais, ele ora pelos crentes, e ali ele faz uma oração tremenda, né, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de toda a glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele.
né? Ele ora pela igreja e tudo. Quando você vai lá no capítulo 3, está aqui até o subtítulo, Paulo ora novamente. Aqui ele ora para que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, e assim, para compreender o amor pleno de Cristo Jesus, a altura, o comprimento, a largura. Então, assim, depois dele mostrar os 6 itens da armadura, ele vai mostrar para nós o seguinte: não basta vestir a armadura. Tem que saber usar. Não apenas saber usar, pastor Léo. Você precisa estar em contato direto com o general. Sim. Porque não é você quem batalha. Sim, Quem batalha, e aqui a lição traz o contexto de Josafá, né? Porque quem batalha é Deus. Ele guerreará por vós, e vós vos calareis. Né? O nosso papel, no sentido assim, é de estar em contato com Ele, falando com Ele quais são os nossos problemas. Então, cada um de nós sabe onde a botina aperta, onde está o calo. Por isso que a oração, ela é necessária. A oração aqui é muito mais do que uma oração coletiva, é uma oração individual. individual. Onde Paulo, na carta aos Filipenses, ele vai dizer: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Faça tudo conhecido de Deus, em oração, súplica. E por quê? Porque a batalha que eu enfrento, apesar de estarmos num grande conflito, pastor Hugo, não é a mesma que você enfrenta. Apesar de vestirmos a mesma armadura. Ela se apresenta de maneira diferente para Ela cada um se de nós, né? apresenta de maneira... São as armadilhas Diferente. modernas para nós. Por isso, a oração no campo de batalha, é onde você está. E aí é Deus que ouve as suas orações, que vai lhe dar a vitória, onde você precisa. Paulo orava por ele e orava pelas pessoas. E as pessoas sabiam que ele orava. Então, tipo assim, eu estou indo para uma batalha, mas eu sei que alguém está orando por mim. É isso aí. Faz toda a diferença. Porque né? tem momento, mesmo que a gente se revista de toda a armadura, o medo bate ao coração. Porque você citou lá no começo o medo. Ele bate. Será que eu vou conseguir? O gigante que eu vou enfrentar está muito mais estruturado do que eu. Mas tem alguém por trás que está dizendo: você vai conseguir. Eu orei por você. Deus vai te capacitar. Isso é tremendo. E melhor de tudo, né, você tem um Deus que está ouvindo. Exatamente. Pastor Hugo, suas considerações? Sim. Apesar de não ser uma das partes da armadura, Paulo ele está nos lembrando aqui que toda vitória que Israel teve em batalhas, em guerras, todas as vezes, foi Deus, foi sempre pelo poder de Deus que eles venceram, né? E aí tem vários exemplos, vários exemplos de guerreiros, de Deus orando na batalha. O que eu recordo aqui é o de Moisés, intercedendo pelo povo que estava ali guerreando, o exército de Israel, contra os amalequitas, né? Ele estava com as mãos erguidas, orando, intercedendo pelo povo. As mãos começaram a cair. Quando ele cansava, parava de orar, o que começava a acontecer? O povo começava a perder. Enquanto ele intercedia, Israel ganhava a batalha. Quando ele parava, Israel Alguém foi segurar os braços. perdia. Né? Da mesma forma que Paulo ele falou para nós aqui, que a gente tem que estar firmado na verdade. A gente tem que receber a justiça de Cristo constantemente. A gente tem que ter fé de que Deus está no controle da nossa vida. A gente tem que ter certeza da salvação. A gente tem que pregar o evangelho da paz. A gente tem que estar firmado na palavra da mesma forma. Para sermos firmes na fé, a gente tem que orar. Orar. Ele está falando, queridos, são coisas básicas da vida do cristão. Se você todos nós conhecemos pessoas que estão firmes na fé, certo? Se você pegar qualquer pessoa que está firme na fé, você vai ver que essa pessoa, ela veste a armadura de Deus. Ela está firmada na verdade. Ela recebe a justiça de Cristo constantemente. Ela tem fé em Deus. Ela tem certeza da salvação. Ela prega o evangelho para os outros, ou seja, ela dá testemunho. É uma pessoa que se alimenta da palavra de Deus e que ora. A grande pergunta é: e você, quando que você vai começar a fazer isso? Quando que eu vou começar a fazer isso? Né? A gente está num grande conflito, não dá para brincar, né? Já passou do tempo, é hora da gente se revestir de toda a armadura de Deus e orarmos sim ao Senhor, nos apegarmos a Ele, não soltarmos a mão dele por nada. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma Escola Sabatina Viva. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado pelo conhecimento, pela explanação que foi feita aqui. Espero que você aí em casa possa pegar algo de importante que foi abordado aqui e colocar em prática em sua vida. Nós estamos orando aqui por você
e pedimos para que você venha orar por nós. Porque o ministério não é fácil, os desafios são grandes, mas nós podemos dizer com uma só palavra: é prazeroso trabalhar para o Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco. Podemos terminar com uma oração? Pastor Marcelo orou no começo? Pastor William, pode orar por nós nesse momento? Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nossa gratidão ao Senhor pelo privilégio que temos de pertencer ao Senhor, à sua família e ao seu exército. Amém. Obrigado pelas armas que o Senhor nos disponibilizou. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cada dia a nos vestirmos dela e permanecermos firmes e inabaláveis contra as ciladas do inimigo. Amém. Dá-nos alegria também de, a cada dia, Senhor Deus, aproveitarmos essa ferramenta maravilhosa, essa disposição maravilhosa do Senhor de ouvir as nossas orações e respondê-las conforme a tua vontade. Abençoe Amém. o teu Amém. povo, abençoe cada professor, cada aluno, cada filho teu que está assistindo e acompanhando a Escola Viva, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, agradeço a sua presença, por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe, que você tenha uma linda semana na presença de Jesus. E até semana que vem, se Deus quiser.